Imagina você começar a ler uma webtoon onde a gente vê que o prota é versado em magia, mas ao mesmo tempo ele não consegue controlar, e por causa disso, instintivamente, quando ele vai até o lugar errado, ele acaba arremessando um monte de figurante e eles acabam caindo de uma direção, ou no caso, altura gigantesca. E se você tá curioso pra saber como é essa história e o que vai rolar, vem comigo que eu vou te falar sobre tudo isso agora. E aí galera, beleza? Quem fala o Art, galera, antes do vídeo começar, apenas parando pra falar pra vocês que esse vídeo vão conter spoilers caso você ainda não tenha dado uma olhada em Infinite Match ou não esteja acompanhando os capítulos atuais. Mas se quiser prosseguir, prossiga por sua própria conta e risco. E galera, eu não vou falar tintim por tintim o que vai rolar aqui, eu só vou falar um pouco sobre a história. E caso esse vídeo tenha uma boa quantidade de views ou likes, eu posso estar trazendo uma parte 2, fechou? Então agora bora continuar. E bom, toda essa história começa com a gente vendo que tinha um fazendeiro que acabou indo dentro do seu celeiro porque descobriu que tinha alguma coisa lá dentro, só que quando ele chega lá não tinha nada, ou pelo menos era o que ele pensava, até que ele acaba meio que ouvindo um choro e ele pensa que tudo isso era da cabeça dele, já que ele era incapaz, no caso, de conseguir ter um filho, até que logo depois ele acha a criança que tava chorando, e nisso a esposa dele logo em seguida vem com eles naquele momento, resolvendo que eles iam adotar aquela criança. E conforme o tempo foi passando, a gente viu que aquela criança foi crescendo saudável e acabou recebendo o nome de Shirone, até que a gente vê ele lendo um livro e explicando como esse mundo recebeu magia. E bom, não é uma explicação muito concreta, né, do que aconteceu, só foi explicando que o primeiro mago surgiu, ou no caso os primeiros magos, e no final eles foram fazendo vários feitos que fizeram com que eles fossem reconhecidos e bastante respeitados. Fora, galera, que nesse mundo não é tão normal uma criança como Shirone naquele momento conseguir um livro como esse, já que como ele era meio que um aldeão que morava numa floresta, ou no caso num vilarejo, era quase impossível ele conseguir esse tipo de livro, só que isso só vai ser mais explicado lá pra frente. E você fala que a gente ainda tinha o fato de todos os aldeões sempre ficarem mexendo no assunto do fato do Shirone não ser filho biológico do pai dele, coisa que sempre irritava muito o pai dele em circunstâncias como essa, sem falar que a gente sempre via o Shirone sempre tentando alegrar o pai dele em situações como essa, até que mais pra frente a gente vê que ele e o pai acabam indo até a cidade, o que não foi uma boa ideia, principalmente porque o Shirone, por ser uma criança muito inocente e ter ficado com um senhorzinho de idade, enquanto o pai dele ia tentar vender as coisas na feira, fez com que isso fosse a oportunidade perfeita para ele poder fugir, e tudo isso porque ele tinha avistado alguns livros que ele queria estar dando uma olhada, e por causa disso foi aí que ele descobriu dentro da biblioteca que um plebeu nunca poderia ter acesso àquele tipo de livro, fazendo com que no momento que ele saísse dali, ele descobrisse que tinham dois guardas patrulhando aquele local, e por causa disso é aí que a gente vê que eles acabam achando que o Shirone talvez pudesse ser um ladrão, o que obviamente fez o Shirone querer fugir para não esperar e tentar descobrir se eles iam querer prendê-lo por causa disso, e graças a isso é aí que o Shirone acaba indo até um local onde ele acaba ouvindo sobre magia através de um muro que ficava próximo dali, e nisso vindo toda uma aula sobre magia, e mais pra frente a gente descobre que o cara que tava dando aula para aquela turma era ninguém menos que o próprio diretor de magia, e é aí que ele convida o Shirone para ouvir um pouco sobre essa aula de magia, fazendo com que ele percebesse que o Shirone era um completo prodígio, e mesmo assim, por ser um plebeu, ele não queria fazer com que ele fosse se tornar um aluno, mas pelo fato do interesse do Shirone ter rolado e ele ter conseguido absorver algum conhecimento, é aí que a gente vê que depois que ele sai dali, ele acaba dando de cara com alguns bandidos, o que fez com que a gente pensasse que ia dar ruim pro prota, e nisso a gente vê que eles imobilizam o prota naquele momento, fazendo a gente perceber que aquele pessoal seguia as ordens de uma garotinha, que era uma nobre que era conhecida como Amy Carmen, e por achar que seria uma boa ideia ela querer bagunçar com o Shirone, foi aí que ela pediu para que todos aqueles caras tentassem tirar as roupas dele, e foi aí que ele instintivamente se sentiu ameaçado e ativou a sua magia em um piscar de olhos, fazendo com que todos os caras que estavam mexendo com ele fossem lançados pra cima automaticamente, fazendo com que na hora que eles estivessem caindo, a gente visse que eles estavam caindo de uma altitude gigantesca. E bom, é óbvio que isso acabou atraindo a atenção indesejada de vários guardas. E galera, mesmo que esses dois tenham se separado agora, principalmente porque ela não ia ficar esperando os guardas aparecerem pra poder se meter em problemas, coisa que o Shirone também trata de fazer, e nisso a gente vê que pouco tempo depois não demora a ele conseguir encontrar com o pai, fazendo com que mais pra frente ele conseguisse até desenvolver um pouco mais as suas habilidades mágicas, mesmo que fosse instintivamente. E após eles voltarem pra casa e eles chegarem no vilarejo, acaba se passando um bom tempo e a gente vê que o Shirone finalmente tinha chegado na puberdade, ou no caso da adolescência, né? Fazendo com que muitas coisas fossem mudar, como por exemplo o fato do pai do Shirone ter descoberto que ele conseguia utilizar magia
mesmo que fosse instintivamente, já que até aquela altura do campeonato, galera, a gente sabe que o Shirone não era capaz de conjurar ou então encantar ou até mesmo manifestar algum tipo de magia através desses dois módulos, o que por si só não seria um problema, já que caso fosse só isso, eles poderiam passar o resto dos dias deles tranquilamente só vivendo a vida deles, se não fosse pelo fato da gente ter descoberto que o pai do Shirone acabou pegando todos aqueles livros justamente da casa de uma família rica, e por causa disso é aí que a gente vê e descobre que o mordomo dessa família era o mesmo mordomo que tinha entrado dentro da biblioteca no mesmo dia que o Shirone foi levado pra cidade. Mas enfim, isso é só detalhe, galera, e graças a isso foi aí que ele descobriu que talvez seria uma boa ideia levar o Shirone com ele pra poder catalogar e instruir e ajeitar toda a biblioteca da família deles dentro de uma das casas da família que ele servia, porque no primeiro instante o pai do Shirone até quis recusar, só que caso eles recusassem isso, provavelmente o pai dele seria preso ou até morto no processo, o que eventualmente fez com que o Shirone fosse servir a essa família, fazendo com que por 2 anos ele acabasse servindo a essa família, mas ele ainda assim não poderia ler livros importantes de dentro dessa biblioteca, já que caso ele fizesse isso, seria uma quebra do acordo que eles fizeram, já que eles queriam que nenhum plebeu tivesse acesso a um tipo de educação, pelo menos dentro daquele reino, já que eles provavelmente deviam ter medo pra caramba, né, de que rolasse uma revolta, mas isso não era problema pro Shirone, já que pelo menos o que ele lia, ou então o que ele conseguia absorver de conhecimento não era algo que parecia incomodar o mordomo ou as pessoas que apareciam ali, até que no momento que um dos filhos acaba aparecendo, ele não parece muito gostar do Shirone, e por causa disso os dois acabam saindo num X1 de 5 minutinhos, fazendo com que nesse processo esse mesmo nobre acabasse gostando do Shirone, e por causa disso eles acabassem construindo uma amizade onde os dois acabaram se tornando melhores amigos, e por causa disso, eventualmente nos últimos dias que o Shirone tava prestes a servir aquela família e tava doido pra voltar pra casa, o Ryan Ognet acabou levando ele pra casa principal, o que não seria um problema se não fosse o fato da gente descobrir que a irmã do Ryan tinha voltado mais cedo, e nisso ela acabou chamando o Shirone pra poder tocar piano com ela, justamente por ele dizer que era alguém que era próximo do Ryan. E nisso, quando a gente vê que o Shirone começa a tocar, é aí que a gente descobre que ele era absurdamente ruim, só que graças à zona de magia que ele acabou aprendendo com o diretor da escola vários anos atrás, ele começa a melhorar enquanto tocava, fazendo com que ela ficasse espantada ao ter ouvido tudo aquilo, sendo que eventualmente, galera, por causa dela, acabou que o Shirone se meteu em mais lençóis após uma empregada ter visto ele se socializando, e nisso a gente descobriu que o Shirone ia se ferrar bonitinho se não fosse o Ryan ter botado dele na reta justamente pelo Shirone, e a gente descobriu que esse pessoal tava doido pra tentar adotar o Shirone, mas só que o Shirone não quis nada disso, e a gente viu que mais pra frente, graças ao resultado de tudo isso, o Shirone acabou indo parar dentro da academia de magia. E galera, eu vou tá parando por aqui porque eu não vou querer me estender mais, mas se vocês quiserem que eu traga novamente essa obra mais detalhada, é como eu falei, é só deixar o like, se inscrever no canal, e claro, caso você queira ver outros conteúdos como esse de Infinite Mage, eu vou tá deixando uma playlist, ou no caso, vocês também podem tá ativando o sininho pra sempre tá dando uma olhada. E por hoje era isso, galera, valeu, falou, fui.